Imagine sentir o peso de ver seus sacrifícios ignorados, como se todo amor e dedicação fossem simplesmente descartados. Agora, visualize transformar essa dor em uma fonte de força e sabedoria. Nos próximos segundos, começaremos a entrar na ferida de que a ingratidão de um filho deixa para os pais, avançando para entender como essa experiência pode contribuir em uma mudança interna e profunda. E, finalmente, você descobrirá uma lição mais impactante: a serenidade e o autoconhecimento que o estoicismo oferece são a chave para transcender o sofrimento e encontrar uma paz verdadeira. Fique conosco. O estágio deste vídeo pode mudar a forma como você enfrenta os desafios da vida e transformar seu coração ferido em um exemplo de resiliência e sabedoria. Imagine carregar o peso de um amor não correspondido, onde cada gesto de carinho é ofuscado pela ingratidão que corrói a alma, principalmente quando esse desprezo vem de quem mais deveria ser o seu porto seguro, o seu filho. Se você já se sentiu desvalorizado, como se cada sacrifício feito com tanto amor fosse ignorado e cada palavra de afeto se perdesse no vento, este vídeo é feito para você, mãe, para você, pai, e para você também, filho. Hoje, vamos mergulhar nas atitudes que caracterizam a ingratidão de um filho e revelar como essa experiência devastadora pode, surpreendentemente, ser transformada em uma poderosa fonte de autoconhecimento e resiliência. Ao explorar esse universo emocional, você descobrirá que entender essas reflexões e compreender sua própria dor é o primeiro passo para a liberação de sua paz interior. Ao nos aprofundarmos na sabedoria do estoicismo, vamos revelar ensinamentos que transcendem o sofrimento, ajudando a transformar a adversidade em força. Cada segmento deste vídeo foi cuidadosamente elaborado para guiá-lo por um caminho de facilidades, reflexão e crescimento pessoal, onde a dor se converte em aprendizado e a ingratidão em um convite à superação. Ao final deste encontro, a promessa é clara: você estará munido de ferramentas práticas e insights profundos para lidar com a ingratidão, transformando seu coração ferido em um refúgio de serenidade e sabedoria. Se essa mensagem já ressoou com você até aqui, saiba que este vídeo traz ainda mais profundo sobre como lidar com a ingratidão, sem perder sua paz interior. Então, antes de seguirmos, inscreva-se no canal Pensamento Estoico e Sabedoria Antiga e ative as notificações. Assim, você continua recebendo ensinamentos valiosos que podem transformar sua forma de enxergar os desafios da vida. Agora, vamos entender as atitudes de um filho ingrato e como o estoicismo pode nos ensinar a enfrentá-las com sabedoria. Reflexão 1. Quando o filho não entende os sacrifícios dos pais. Muitos filhos crescem acreditando que tudo o que têm é simplesmente uma obrigação dos pais, sem nunca refletir sobre os esforços que foram feitos para garantir cada pequena coisa. Eles não veem as noites mal dormidas, as preocupações constantes, as renúncias silenciosas. Não perceberam que, muitas vezes, seus pais abriram mão dos próprios sonhos para que eles sonhassem. Marco Aurélio dizia: pense constantemente no universo como um só ser vivo, com uma única substância e uma única alma, e veja como tudo está interligado. Essa conexão se manifesta na família, onde os pais dão sem esperar nada em troca, mas um filho que não tem gratidão não valoriza esse amor incondicional dos pais. A ingratidão frequentemente surge da falta de percepção sobre os sacrifícios feitos pelos pais. Em uma sociedade onde tudo parece ser dado como certo, as conquistas dos pais muitas vezes são tratadas como simples obrigações, e os filhos acabam esquecendo o esforço necessário para garantir seu bem-estar e segurança. Como Epicteto sabiamente nos ensina, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O filho ingrato foca apenas nas ausências, sem considerar os significativos esforços e gestos dados por seus pais. Em contrapartida, aquele que cultiva a gratidão é capaz de enxergar além do esforço e limitações dos pais, apoiando suas intenções sinceras
e os sacrifícios feitos para oferecer o melhor possível. Você já parou para refletir sobre tudo que seus pais fizeram por você? Como sua vida seria diferente se eles não fizessem esses esforços? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre esse tema. Reflexão 2. Acha que os pais têm a obrigação de ajudá-lo sempre? Quando um filho acredita que os pais têm a obrigação de ajudá-lo para sempre, nasce uma sensação de direito que pode sufocar o próprio crescimento. Essa expectativa muitas vezes surge do conforto e da segurança que o apoio incondicional oferece, mas, com o tempo, pode se transformar em um obstáculo para o desenvolvimento da autonomia do filho. Como ensina Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Assim, embora seja natural buscar amparo em quem nos ama, é fundamental refletir sobre como essa dependência pode limitar nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida, com coragem e sabedoria. Os pais, movidos pelo amor e pelo desejo de ver seus filhos prosperarem, devem oferecer ajuda e orientação como um presente, não como uma obrigação permanente. O verdadeiro ensino do estoicismo nos leva a compreender que cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento pessoal. Ao deixar de encarar o apoio dos pais como um direito imutável e passar a valorizar o próprio esforço, podemos transformar obstáculos em degraus rumo à independência emocional e à resiliência. Lembre-se, a felicidade não depende de coisas externas, mas de como escolhemos reagir a elas. Abraçar essa realidade não significa desmerecer o carinho dos pais, mas sim considerar que o crescimento pessoal requer o desenvolvimento de nossa própria força interior. Ao aprender a lidar com as adversidades sem esperar soluções prontas, abrimos espaço para um amadurecimento que nos torna mais completos e preparados para a vida. E você, já parou para refletir sobre como a expectativa de apoio constante pode estar impedindo, ou se já impediu, seu próprio progresso? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos juntos construir um caminho de autoconhecimento e verdadeira autonomia. Reflexão 3. Desrespeitar e trata os pais com indiferença. O desrespeito e a indiferença são duas das atitudes mais dolorosas que um filho pode ter na relação com seus pais. Quando alguém trata os pais com frieza, ignorando suas necessidades emocionais e suas palavras de sabedoria, não está apenas ignorando os valores que esses pais possuem, mas também criando uma barreira que pode ser difícil de quebrar no futuro. Os pais, em sua grande maioria, são os pilares que sustentam a base emocional de seus filhos, oferecendo amor e apoio, muitas vezes de forma silenciosa e constante. No entanto, o filho que demonstra indiferença, ao invés de amor e respeito, muitas vezes não percebe que está minando a própria base, sobre como a qualidade de sua vida foi construída. Como diz Sêneca, a ingratidão é uma dor que fere o coração. Para os pais, nada é mais difícil do que ver o fruto de suas vidas sendo tratado com desdém. Quando um filho escolhe desrespeitar, seja por palavras duras ou atitudes indiferentes, ele está falhando não apenas com seus pais, mas também com si mesmo, pois perde a chance de aprender com aqueles que, na maioria das vezes, têm a sabedoria da experiência. Esse desrespeito muitas vezes se reflete em uma visão distorcida das relações familiares e da vida em geral, onde o amor incondicional é tomado como garantido e, por isso, negligenciado. É uma atitude que, com o tempo, gera distâncias irreparáveis e um vazio emocional, tanto para quem pratica quanto para quem sofre essa indiferença. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as atitudes das outras pessoas, mas podemos controlar como reagimos a elas. Ao invés de desrespeitar ou ignorar os pais, um filho deveria aprender a praticar a virtude da paciência e da compreensão. Como nos ensina Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. É uma lição de humildade e reconhecimento que deve ser cultivada. Quando o filho aprende a considerar a humanidade dos pais, suas falhas e suas virtudes, ele também aprende a crescer como pessoa, honrando a figura que o trouxe à vida e que o amou sem medidas.
Você já parou para refletir sobre como tratou seus pais? Você acha que sua atitude poderia estar criando uma distância entre vocês? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões sobre esse tema tão importante. Reflexão 4. Não demonstra gratidão em palavras ou atitudes. A gratidão é um dos pilares mais essenciais para manter os laços humanos fortes e saudáveis. No entanto, quando um filho não demonstra gratidão em palavras ou atitudes, os pais podem sentir que seus esforços foram em vão, como se tudo o que fez tivesse sido sem valor. É difícil aceitar que, depois de tantos sacrifícios, a resposta recebida seja o silêncio ou a indiferença. Mas o estoicismo nos ensina que não devemos buscar reconhecimento externo para validar nossas ações. Sêneca nos lembra: não devemos nos cansar de fazer o bem, ainda que ninguém veja. Isso significa que o valor de nossos atos não está na resposta que recebemos, mas na intenção pura de tê-los realizados. Ainda assim, a gratidão é uma virtude que precisa ser cultivada e ensinada. Um filho ingrato pode não perceber o peso de suas ações, até que a vida os coloque no lugar de quem um dia cuidou dele. Como disse Epicteto, os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Talvez a falta de gratidão não seja maldade, mas sim uma visão distorcida do que realmente importa. Cabe a nós decidir se deixaremos a ingratidão nos consumindo, ou se usaremos essa experiência como um exercício de paciência e crescimento pessoal. E você, já passou pela experiência de fazer de tudo por alguém e não receber nem um simples obrigado? Como lidou com isso? Compartilhe sua história nos comentários e vamos refletir juntos sobre como encontrar a paz, mesmo diante da ingratidão. Reflexão 5. Só procura os pais quando precisa de algo. Quando um filho só procura os pais quando precisa de algo, o que antes era uma relação de afeto e cuidado se transforma em um ciclo de interesses e necessidades momentâneas. Esse comportamento pode deixar os pais com a sensação de que todo o amor e esforço dispensados ao longo dos anos foram usados apenas como uma moeda de troca. O estoicismo nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas, uma lição que nos convida a manter nossa paz interior, mesmo quando o reconhecimento parece ausente. Diante dessa realidade, é importante refletir que o verdadeiro valor do relacionamento familiar é no amor incondicional e na generosidade de se doar, sem esperar algo em troca. Quando um filho busca os pais apenas nos momentos de necessidade, perde-se a oportunidade de construir um vínculo genuíno, baseado na reciprocidade e no respeito mútuo. Como ensina Marco Aurélio, a verdadeira grandeza consiste em ser superior àquilo que fomos ontem, incentivando-nos a transformar cada desafio em um aprendizado valioso para nossa jornada pessoal. É fundamental, então, cultivar a serenidade e a resiliência, fazendo com que a atitude dos outros não diminua o valor do nosso amor e dedicação. Ao transformar a decepção em uma oportunidade de crescimento, podemos fortalecer nossa integridade e, assim, encontrar paz, mesmo em meio às adversidades. E você, já se sentiu procurado apenas quando havia algo a ganhar? Fale um pouco de você, conte sua experiência, e vamos juntos refletir sobre como transformar essa realidade em um caminho de autoconhecimento e fortalecimento familiar. Reflexão 6. Critica os pais, mas nunca reconhece os próprios erros. Quando um filho critica os pais sem jamais considerar seus próprios erros, cria-se um ciclo de ressentimento e de negação da própria evolução pessoal. Essa postura impede não só a construção de um diálogo saudável, mas também bloqueia o caminho para o autoconhecimento. Ao observar constantemente as falhas dos pais, o filho se recusa a encarar suas próprias imperfeições, deixando de aprender com seus erros e de se tornar uma pessoa melhor. Lembrando as palavras de Marco Aurélio, a verdadeira grandeza consiste em ser superior àquilo que fomos ontem. Percebemos que criticar sem olhar para dentro de si é um obstáculo ao crescimento e à maturidade. Ao refletir sobre essa dinâmica, é importante compreender que a crítica constante
pode ser um reflexo de inseguranças e medos internos. Em vez de usar as palavras para ferir, o ensino estoico nos convida a transformar cada comentário negativo em uma oportunidade para evoluir. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas, incentivando-nos um olhar para dentro e a reflexão de que a mudança verdadeira começa quando assumimos a responsabilidade pelos nossos atos. Dessa forma, a crítica se torna um instrumento de aprendizagem e de aperfeiçoamento pessoal, abrindo caminho para relações mais honestas e respeitosas. E você, já parou para pensar-se, ao criticar os outros, estaria evitando olhar para suas próprias falhas? Agora nos diga, você já passou por isso e teve consciência de que estava errado, voltou atrás e mudou sua postura? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos juntos transformar a crítica em uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Reflexão 7. Não valoriza os conselhos dos pais. Quando um filho não valoriza os conselhos dos pais, perde uma oportunidade inestimável de aprender, com quem já percorreu muitos caminhos antes dele. Os pais, com sua experiência e vivência, oferecem palavras que podem iluminar trajetórias, mas, quando ignoradas, deixam o jovem sem um guia valioso para enfrentar as adversidades da vida. Como ensina Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Aprender que saber ouvir e refletir sobre os conselhos pode ser uma chave para transformar desafios em aprendizados. Ao desprezar os conselhos dos pais, o filho acaba se privando de uma fonte de sabedoria que, se valorizada, pode contribuir para o seu crescimento pessoal e emocional. Essa atitude, muitas vezes, reflete uma resistência em aceitação de críticas construtivas e, consequentemente, dificulta o desenvolvimento de uma visão mais madura e equilibrada. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, reforçando que ouvir aqueles que nos amam pode ser o primeiro passo para pensar de maneira mais profunda e transformadora. Você já ignorou um conselho e depois descobriu que poderia ter evitado um erro? Compartilhe sua experiência nos comentários. Reflexão 8. Culpa os pais pelos seus próprios fracassos. Culpar os pais pelos próprios fracassos é uma armadilha mental que impede o crescimento pessoal. Muitos filhos, ao se depararem com dificuldades, acreditam que suas falhas são consequência das decisões, limites ou até das ausências dos pais. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, enquanto transferimos a culpa para os outros, deixamos de enxergar nosso próprio poder de transformação. A vida é feita de desafios, e aceitar essa realidade é um sinal de maturidade. Marco Aurélio reforça essa ideia ao dizer: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontre força. Nenhum pai é perfeito, mas cabe a cada um decidir se vai carregar ressentimentos ou se vai usar cada experiência, boa ou ruim, como combustível para crescer. A responsabilidade pela vida que levamos está em nossas mãos, e enquanto não aceitarmos isso, estaremos presos em uma narrativa de vitimização que nos impede de evoluir. Você já parou para refletir sobre como assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros pode libertá-lo? Deixe sua opinião nos comentários. Reflexão 9. Afasta-se sem motivo e ignora os pais. O afastamento sem motivo e a indiferença em relação aos pais é uma das formas mais silenciosas de ingratidão. Muitos filhos, sem perceber, deixam de lado aqueles que um dia estiveram presentes em todos os momentos importantes de suas vidas. O tempo passa, à medida que as prioridades mudam. Aos poucos, os pais se tornam apenas uma lembrança de uma distância. No entanto, Sêneca nos alerta: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. O que acontece quando adiamos demais aquele telefonema, aquela visita ou aquela conversa? Um dia,
pode ser tarde demais para dizer o que deveria ter sido aqui. A filosofia estoica nos ensina que a vida é efêmera e que devemos valorizar as relações enquanto temos tempo. Marco Aurélio dizia: desperdiçar a vida é desperdiçar o presente. Ignorar os pais sem razão não é apenas uma forma de afastamento físico, mas também um distanciamento emocional, que pode gerar arrependimento no futuro. Pequenos gestos de atenção e carinho podem significar o mundo para aqueles que nos deram tudo sem esperar nada em troca. Você já parou para pensar se tem tempo dedicado o suficiente para pessoas que realmente importam? Deixe sua resposta nos comentários. Reflexão 10. Só percebe o valor dos pais quando já é tarde demais. Muitas vezes, a gente se perde nas correntes do dia a dia e só percebe o valor dos pais quando já é tarde demais. Durante a juventude, é fácil acreditar que eles sempre estarão ali, prontos para ajudar, aconselhar e amparar. Pequenos gestos de carinho passam despercebidos, os sacrifícios feitos por eles são vistos como obrigações, e as palavras de sabedoria são ignoradas. Mas o tempo é implacável. Sêneca nos lembra: não é que temos pouco tempo, mas que demoramos muito dele. Quando finalmente nos damos conta da importância dos pais, muitas vezes, não há mais tempo para retribuir o que fez por nós. É nesse momento que a saudade se torna um peso e o arrependimento se instala, pois percebemos que pensamos ter sido mais presentes, mais amáveis e mais gratos. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de considerar o valor das coisas, enquanto ainda temos. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando cultivamos a gratidão e aprendemos a valorizar aqueles que nos amamos, construímos uma base emocional mais forte para enfrentar os desafios da vida. Se ignorarmos isso, corremos o risco de carregar um fardo pesado de reclamação. Pais não são eternos, e nenhum de nós sabe quanto tempo ainda terá ao lado deles. O que podemos fazer é mudar nossa atitude agora, antes que seja tarde. Dizer um simples obrigado, demonstrando carinho e dedicando um pouco do nosso tempo para estar presente, já faz uma grande diferença. E você, já se arrependeu de não ter demonstrado mais carinho e gratidão aos seus pais enquanto podia? Compartilhe sua experiência nos comentários. Essas reflexões estão fazendo sentido para você e te ajudando a enxergar as coisas de outra forma. Aproveita para se inscrever no canal e deixa seu like. Isso mostra que esse conteúdo está sendo útil. Ele nos incentiva a trazer mais ensinamentos valiosos para você. A vida é implacável com aqueles que demoram a enxergar o valor do que têm. Muitas vezes, só percebemos o verdadeiro significado do amor e do sacrifício quando já não há mais tempo para retribuir. Mas o estoicismo nos ensina que não devemos lamentar pelo passado, e sim agir no presente. Como disse Sêneca, enquanto vivemos, aprendemos a viver. O que você pode fazer agora para mudar sua postura? Como pode demonstrar mais respeito e gratidão, antes que o tempo leve essa oportunidade? Uma reflexão sobre nossas atitudes nos fortalece. Uma verdadeira sabedoria não espera a vida lhe ensinando por meio da dor, mas aprende observando, questionando e se transformando. Não espere que a ausência ensine o que a presença já te mostrou inúmeras vezes. Como Marco Aurélio dizia, o valor de um homem é medido pelo que ele busca. Então, o que você está procurando? Será que sua postura diante daqueles que te deu tudo reflete a grandeza que você deseja alcançar? Se essa jornada de aprendizado te tocou, há muito mais para explorar. Continue essa reflexão com os outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. Cada um deles traz ensinamentos profundos que podem mudar sua forma de pensar e agir. Escolha um e aprofunde ainda mais sua sabedoria.